Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. O tratamento, né, de qualquer doença é a manutenção da saúde. É assim, você é feliz, você tem lazer, isso é prescrição médica. Como está seu sono, como está a ansiedade, como está o estresse, como é que você se alimenta, como você nutre seu corpo, como você nutre sua alma, seu corpo se movimenta, faz atividade física. Então tem todas essas questões, né, que vai realmente ser muito determinante da saúde da mulher. Olá, manas! Muito bem-vinda ao segundo episódio da terceira temporada do Em Casa a Gente Conversa. Essa temporada que está todinha dedicada a nós, mulheres, que nos convida a cada episódio a uma viagem para dentro de nós mesmas, para nos reconhecermos e nos reconectarmos. O episódio anterior foi uma introdução a esse assunto que falaremos por aqui durante essa temporada. Eu conversei com a Gaileste sobre o sagrado feminino, a mulher selvagem, sobre o autoconhecimento, a conexão com a natureza e essa reconexão com nós mesmas. Hoje eu converso com a doutora Débora Rosa, que é médica ginecologista e obstetra, palestrante, professora de pós-graduação, escritora e fundadora da Liga Ginecologia Natural. Vamos falar sobre exatamente isso. O que é a ginecologia natural? E quais as vantagens que ela nos traz nesse processo de autoconhecimento? De uma forma resumida aqui, a ginecologia tradicional tem como objetivo resolver e identificar as patologias do nosso corpo, enquanto a ginecologia natural busca entender a causa daquela doença ou condição. A ginecologia natural é também sobre autonomia e autoconhecimento. Mas quem vai explicar direitinho aqui pra gente é a Débora. Débora, seja muito bem-vinda e se apresente aqui, por favor. Fale mais um pouquinho sobre você, além desse rápido currículo aqui que eu falei. Ai, Thaís, obrigada pelo convite, uma honra aqui participar, principalmente nessa semana. Parabéns pela iniciativa de dedicar essa semana às mulheres e falar desse assunto que é bem libertador, que as mulheres cada vez mais estão se interessando, estão conhecendo, que é o sagrado feminino, a ginecologia natural, que andam de mãos dadas, né? E isso realmente, eu falo que o despertar, ele é um caminho sem volta. Uma vez que a mulher desperta, que ela se entende, ela vê potência no feminino dela, e aí ninguém segura mais, né? Isso é ao contrário de tudo que a gente foi ensinada desde criança, que se quiser prosperar, tem que aumentar o masculino, né? Tem que ser... Enquanto as mulheres já não falaram, nossa, eu preferia ter nascido homem, ou então, eu sempre andei mais com amigos, mais meninos do que meninas, porque fazem um estereótipo muito da mulher frágil. E quem ganha com esse estereótipo, né? A gente é quem a gente quiser, a gente não tem que seguir nenhum estereótipo. E a ginecologia natural fala de tudo isso. Mas eu não nasci, assim, ginecologista natural, não. Foi uma caminhada. A minha formação toda foi toda pela UFRJ, que é a federal aqui do Rio de Janeiro. Super tradicional. Uma boa formação, mais tradicional. E nenhuma faculdade, nenhuma formação médica contempla nada natural. Nem a nutrição, para você ter uma ideia. Então, a gente é treinado realmente para tratar, né? Para ver mulheres como mamas e úteros e vaginas ambulantes. E aí, mas assim, minha formação sempre foi muito convencional, mas eu sempre fui muito crítica. Eu nunca fui de aceitar aquela coisa,
Sabe aquela menina, assim, dos 1000 porquês? Uhum. Era eu. Então, eu sempre queria saber o porquê, entender e pensar sobre aquilo. E não só tomar assim, não, porque é assim, e falar não. Então, tá, é assim, então seguirei. Então, depois da formação, eu tive realmente, fiz mestrado, fiz 6 anos de formação médica, depois residência, mais 3 anos, depois mais 2 anos de mestrado. Enfim, tive aí a formação que eu sempre quis. E aí, depois que eu me formei, 12 anos estudando, tal, sabendo tudo do que me ensinaram, eu pensei assim, cara, eu estudei tanto para passar um só remédio? Não é possível. Assim, para que eu tinha estudado 12 anos? Podia estudar um dia só e falar assim, olha só, é mulher, passa a pílula. E pronto, ia resolver, né? Tudo, todos os problemas da vida, que é o que a gente infelizmente vê. E aí eu comecei a ficar injuriada. Eu falei, não, calma assim. E aí a gente, na medicina, a gente vê cura e soluções, né, para tanta coisa. E aí, para a saúde ginecológica, não tem. É só o silenciamento. E aí eu comecei a ficar assim, não, gente, não é possível que eu tenho que silenciar o eixo da mulher, bloquear até entrar na menopausa. Se ela tiver qualquer coisa, se ela tiver irregularidade, se ela tiver cólica, aumento do fluxo. E aí só para de tomar se quiser engravidar. E aí, se quiser engravidar também, qualquer coisa faz tudo artificial. E aí vira o mundo artificial. E aí bloqueia o eixo hormonal a vida toda com hormônio. E aí, quando chega na menopausa, né, esse hormônio que a gente sempre bloqueou porque quando toma pílula, bloqueia toda a produção natural dos hormônios femininos. E aí, quando chega na menopausa, né, então uma leitura do hormônio olha, da pílula, né, olha, vamos bloquear, nunca produzirá hormônio natural. E aí, quando chega na menopausa, fala, nossa, mas o hormônio natural que eu sempre bloqueei, agora ele falta, volta aqui o hormônio, então vamos dar mais hormônio, né? Então, é sempre indo contra a natureza da mulher. Seja bloqueando a produção e depois colocando, porque a natureza, né, julgou melhor não ter mais hormônio. Então, é sempre um movimento contra a natureza. E aí, tomar um hormônio, né, um remédio, que tem diversos efeitos. Convido a todas as mulheres lerem a bula do contraceptivo hormonal, se usar. E aí tem todas aquelas questões e as mulheres simplesmente não sabem. Eu sou muito favorável, assim, a mulher fazer o que ela quiser. A gente é livre e faz o que quiser. Mas a gente também só pode ter esse poder de escolha, né? Quando a gente tem informação. Senão o médico escolhe por nós, né? Exatamente. A gente fala de hormônio, a gente fala de parto, né? Que assim, não, eu escolhi cesárea. Será que foi mesmo a pessoa que escolheu? Ou ela foi levada a pensar que cesárea é melhor, num país que mais faz cesariana no mundo? Então, eu fui me desconstruindo, eu fui começando a achar isso tudo muito absurdo. E aí eu falei, bom, existem medicinas que são estudadas, têm um fundamento científico, são reconhecidas pela OMS, como a fitoterapia, a aromaterapia, não é um achismo, né? Elas são realmente ciências muito sérias, inclusive tem o SUS, né, em forma das PICs, reconhecidas no mundo todo. Eu falei, bom, a medicina alopática realmente me oferece só um tratamento. Não estou satisfeito com esse tratamento que me ensinaram, vou aprender outros para aumentar meu leque, porque realmente com a medicina alopática, ou é isso, a única opção é essa. Eu falei, bom, vou estudar mais então, porque... E aí eu me abri para medicina natural, eu fui estudar fitoterapia, aromaterapia, fui estudar cristais, fui estudar psicossomática,
E aí a história da psicossomática, eu já li, assim, que as doenças, elas não vêm de bobeira, né? Tipo, a doença tá lá, sem fazer nada, aí fala, bom, vou brotar aqui nessa pessoa. A doença vem porque a gente precisa do ensinamento dela. A mulher que tem endometriose, ela não precisa do ensinamento de um pé quebrado. Ela precisa do ensinamento da endometriose. Então, eu já lia tal, mas eu estava mais focada nisso do tratamento natural, né? E aí, eu tive um câncer de tireoide nova. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que operar, né? Enfim, que bom que a medicina alopática, a medicina convencional, eu sou cirurgiã também, ginecológico, oncológico, que bom que a medicina oferece isso, mas é um lugar muito menor do que a gente precisa. Algumas vezes será necessário, sim, uma cirurgia, um antibiótico. A pílula não, tá? Realmente a pílula, por mim, podia sumir do mundo que não ia me fazer a menor falta. Isso realmente é uma coisa que eu não prescrevo nunca, e nunca mesmo. Assim. E eu vou perguntar sobre isso mais pra frente, inclusive. Sim. E aí eu operei, e a médica falou, ó, né, tem metástase aqui, linfonodal, provavelmente vai ter que fazer uma ioterapia. Ah, tudo bem. Quanto tempo? Isso aqui eu não quero fazer. Mas, se precisar, eu vou fazer. E aí eu falei, quanto tempo a gente pode decidir isso? Aí falou assim, 3 meses. Tudo bem, então. Daqui a 3 meses, vamos ver aqui como vai estar os exames. Mas pode deixar que eu não vou precisar, não. Menina, imagina, né? Eu fiz tudo e mais um pouco nos 3 meses. Eu fiz formação de Theta Healing, assim. Eu fiz 4 cursos, um curso 15 dias, todos os dias, né? Quando a gente se forma, e foi bom que eu me formei em Theta Healing, então me abriu muito para essa causa emocional. E aí a gente super se trabalha, né? Porque quando a gente oferece uma coisa, a gente tem que vivenciar também aquilo, para entender na prática, né? Tipo assim, olha, realmente estou entendendo aqui como que é. Então, primeiro a gente passa por um despertar muito profundo para depois, né, guiar essas mulheres para despertar também. Então, aí eu fui para muitos retiros, assim, do feminino, de autoconhecimento, sabe? Eu fiz uma imersão, eu fiquei 2 meses crudívora, né, comendo sal cru, fiz curso de crudivorismo e tal. Fui estudar, assim, vida natural em paciente oncológico, estudei muito a fundo, e fiz realmente uma transformação, assim, muito grande. E aí, 3 meses depois, meus exames estavam ótimos. Eu não precisei da ioterapia. Né, que é como se fosse uma químio com iodo radioativo, assim, até ficar 10 dias longe da minha filha, aumenta o risco de câncer no futuro. É assim, uma confusão. Aí aquilo eu não queria de jeito nenhum, né? E aí, pronto, aí eu falei, cara, realmente, causa emocional, assim, a gente... É isso que cura a mulher. E hoje em dia, eu integrei tudo isso, né? Isso da causa emocional, que eu fui estudar muito mais a fundo, e os tratamentos naturais. Então, eu consigo hoje o que eu não conseguia antes, mesmo com muito estudo, que é a cura de doenças, né? Que até então as pessoas falavam que não tinha cura. Eu aprendi que não tinha cura. E hoje eu vejo, assim, realmente regressões de endometriose, mulheres de infertilidade que estão, assim, há 8 anos tentando engravidar, que já fizeram milhões de fertilizações, que não engravidaram. E em pouco tempo engravida naturalmente, sabe? Então, umas coisas assim, realmente muito gratificantes, mas é isso, assim, o tratamento, muita gente pensa assim, qual o tratamento? Eu já digo, é mudar a vida. É isso.
A ginecologia natural, ela olha a mulher como um todo, né? Não apenas o problema, como você está dizendo. Precisa conhecer aquela mulher, ver o lado emocional. Como funciona isso? Quais são os princípios básicos da ginecologia natural? O que a difere da ginecologia tradicional também? O que difere, assim, na consulta, por exemplo, né? Se for ver, assim, um passo a passo da consulta, tem toda uma parte, assim, de investigação médica convencional. Eu peço exames, muita gente fala assim, nossa, mas aí não vai investigar. Pelo contrário, eu faço diagnósticos que a mulher chega com uma pilha de exame e não fechou o diagnóstico. E aí a gente fecha, assim. Então, muita gente pensa assim, nossa, mas aí é uma coisa mais séria, eu não vou tratar com ginecologia natural. Claro que não, se precisar passar um alopático, eu vou passar, né? Indicar uma cirurgia, eu vou indicar. Então, tem sim uma parte de exames, de investigar o exame, mas o principal é escuta, sabe? Porque a resposta está muito na fala da mulher, assim, eu falo, me conta a vida. Ela, mas me conta o quê? O que é para contar? O que você quiser contar. Porque ela intuitivamente, ela já vai, e aí às vezes ela já começa a falar da doença, às vezes elas falam assim, eu me separei há 10 anos. Então elas vão trazer, inconscientemente, intuitivamente, já a resposta do que, do que elas têm, sabe? E aí a gente vai vendo quando começou, os sintomas, como estava a vida dela. A gente vai fazendo essa investigação assim da causa emocional. E aí eu falo, olha, isso tem que ser tratado. Vamos. E aí a investigação da doença a gente vai investigar dessa forma, né? E se tiver opção, eu vou dar as opções para a mulher, explicar cada opção e falar, olha, existem essas formas de investigar, o que você prefere. Ou se não tiver, eu falo, ó, existe só essa forma e aí a gente tem que investigar dessa forma. E aí, de tratamento também, a gente vai conversar, né, o que é realmente, assim, empoderar a mulher mesmo, né? Então, a ginecologia natural baseia muito no autoconhecimento. Então, esse estímulo, assim, para a mulher e essa guiança para a mulher ter esse autoconhecimento, ter informação, porque sem informação é difícil, né, decidir qualquer coisa. Essa coisa do compartilhamento também, né, das decisões compartilhadas e da mulher tomar a vida dela, a rédea da vida dela na mão, assim, porque muita gente acha que a ginecologia natural é só, me passa em um chá. Nossa, na rede social, o que eu mais recebo de pergunta eu tenho candidíase há 5 anos. Qual planta eu posso usar? A pessoa já fez 1001 tratamentos. Aí eu falo, olha, não sei, às vezes se eu atender 10 mulheres com corrimento de repetição, ou endometriose, ou SOP, ou infertilidade, que é a doença, para cada mulher eu vou passar um tratamento totalmente diferente um do outro. Não vai ser no mesmo tratamento, né? Porque tem toda a fitoenergética, tem toda essa questão. E o principal é realmente mudar a vida, é como é o autoconhecimento, é como ela lida com as situações. Primeiro, o tratamento, né, de qualquer doença, e para manter a saúde, é a manutenção da saúde. Assim, você é feliz, você tem lazer, isso é prescrição médica. Como está seu sono, como está a ansiedade, como está o estresse, como é que você se alimenta, como você nutre seu corpo, como você nutre sua alma, seu corpo se movimenta, faz atividade física. Então, tem todas essas questões, né, que vai realmente ser muito determinante da saúde da mulher. Então, muitas vezes, a mulher, ela, mudando isso, ela já se cura, sabe? Até mesmo sem
planta, assim, lógico que sempre eu passo, né? Uma planta, mas às vezes o principal realmente é ela enxergar, sabe? De repente, num corrimento de repetição, de repente é um trabalho que ela tá se sentindo super abusada, né? Sobrecarregada, ou então um relacionamento que é um relacionamento abusivo, né? O corrimento ele fala muito disso, assim, quando a boca cala, a vagina fala, né? A mulher que ela não põe o que ela quer para o mundo, assim, e o corpo dela vai falando, olha só, você tem que primeiro saber, né, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, e botar isso no mundo, e falar, e dizer o não, né? As mulheres são criadas para você não vai armar briga com isso, né? Mas pô, você não vai, né? Vai desagradar a pessoa. Então a gente é criada para isso. E o não, eu falo que é um mantra diário, assim. Para a mulher é um exercício mesmo de praticar o não. E isso, nossa, isso já cura tanta doença se a mulher souber falar o não. E você ajuda nessa consulta, Débora, a falar o caminho para esse autoconhecimento? Olha, observa isso, aquilo, ensinar mesmo a mulher a se autoconhecer, porque acho que precisa de um empurrãozinho, né, nesse começo, do que a gente precisa observar, como a gente vai conhecer melhor nossa vagina, como funciona. Você dá essa ajuda durante a consulta, e a partir do momento também que a mulher está se conhecendo melhor, já conhece melhor o seu corpo, ela até evita também, talvez, ir no médico, ela ou até já vai antes de o problema se agravar, porque percebe que tem algo diferente, também ajuda nisso, né? Sim, a gente... Então, a parte assim, emocional de, olha, observa isso, a gente fala muito, né? Olha, eu quero que todo dia você observe como você reage, como o seu corpo reage a uma situação assim, né? Ou quero que eu observe alguma coisa, né? Eu dou uma direcionada. E aí, em relação a conhecimento do corpo, eu estou atendendo online, né? Agora na pandemia, mas no mundo fora pandemia, no meu consultório, né? Eu atendo Rio de Janeiro e São Paulo. É muito bonito, assim, o exame físico, porque é a mulher que faz o exame físico nela. Eu dou o espéculo e ela que passa no ritmo dela. Tem mulheres que vão passar em 1 minuto, sei lá, em 10 segundos. Tem mulheres que vão demorar 10 minutos para passar aqui. Então, se você pensar, a passagem do espéculo para um médico, né, desconhecido, que põe ainda aquele pano que fica ainda aquela coisa mais obscura, assim, tipo, olha, aquela coisa vulnerável, né? Tipo, olha, você não está vendo o que eu estou fazendo aqui, né? Uma coisa misteriosa, uma coisa estranha, assim. E não, o exame é totalmente diferente. É sem pano, cobrindo nada, com espelho na mão da mulher, a mulher vê tudo, eu ensino toda a anatomia, olha, aqui é onde faz o xixi, aqui é o clitóris, aqui é a carúnculo criminal, enfim, ensino tudo. E aí a mulher faz o espéculo, então eu já ensino autoexame, eu ensino autotoque e dou o espéculo para a mulher, para ela levar e poder se examinar em casa quando ela quiser. Então, o autoconhecimento é muito importante. Nossa, demais. E, Débora, o Papa Nicolau realmente precisa ser feito com aquela frequência que falam? Não sei se 6 em 6 meses, ano em ano, de fato precisa fazer ou não? Se a gente estiver observando, ver que não tem nada mudado, nada diferente, não é necessário? O Papa Nicolau, né, o preventivo, a psicologia oncótica, tem vários nomes. Ele, pela medicina convencional, existe um documento que todos os médicos esse documento é feito pelos melhores da área, né, do Brasil de HPV. Todo país tem uma diretriz de rastreio de câncer do colo do útero. É só escrever isso na internet, que já vai ter lá para baixar em PDF de graça. Todo mundo consegue. Página 34, no final da folha,
Tem. Qual é a orientação aqui no Brasil, tá? No mundo, a orientação é a cada 3 a 5 anos, o mundo todo. E com um preventivo. Exceto nos Estados Unidos, que lá eles rastreiam com captura híbrida. O resto, toda a Europa, Austrália, tudo é o preventivo, como a gente. E aí, nenhum país é anual. E no Brasil nunca foi anual. A conduta é a partir de 25 anos. Ah, mas tem 18 anos, já transou com 200 homens. Tudo bem, não é para fazer, não interessa. Ah, mas tem 5 filhos e menos de 25 anos. Tudo bem, não interessa. A recomendação é a partir de 25 anos, se já teve relação sexual, também se não teve, não tem que fazer. Não tem motivo para fazer, porque é para investigar HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, né? E aí é para fazer a cada 3 anos. É para fazer com 25 anos a primeira vez, aí a segunda vez faz com 26, né? Com 1 ano de intervalo, porque é a primeira vez. E aí as duas dando tudo bem, negativo, sem mostrar HPV, aí é 3 em 3 anos até 64 anos. Se tiver HPV, né, lesão por HPV, e aí, óbvio que isso vai depender, né? Se é uma lesão precursora de câncer, lógico que não será a cada 3 anos, né? Aí já é uma patologia e vai depender aí do que a paciente apresentar. Mas é isso. O meu mestrado e minha subespecialidade na ginecologia é exatamente essa de HPV. Minha dissertação foi sobre HPV. E eu tenho título de especialista nisso, então é isso, assim, não existe isso de todo ano, e de 6 meses, e os médicos de ginecologia, o que é mais triste, os médicos sabem disso, e eles não fazem. Porque é isso, né? Vai ser mais consulta. Pô, eu falo para as minhas pacientes que, né, tá tudo bem, ou que não tem nenhuma doença ginecológica, vai para consulta só de rotina, ou que já está controlado de uma doença crônica. Eu falo, olha, o seu retorno é quando você tiver algum sintoma, ou se você quiser, né, saber mais de ginecologia natural, se você quiser trazer aqui um assunto para a gente conversar, ou quando você é de 1 a 3 anos, né? Não precisa. Por que a gente precisa ir no médico procurar incessantemente doença? E doença, assim, qual exame que a gente faz? Procurando doenças no sistema reprodutor feminino. Então, assim, todos os órgãos que a gente tem, igual o homem, não precisa investigar, né? Tipo, ninguém faz radiografia de pulmão para ver se tem um câncer, para ver se a gente está respirando bem. Não, olha só, eu preciso ter certeza que você está respirando bem. Vamos fazer aqui um exame. Não, a gente vai fazer se tiver algum sintoma, né? Coração, não, vou fazer um exame aqui no seu coração só para saber se ele está batendo bem. Vai que não está, né? Então, assim, não existe isso. Ninguém fala, vou fazer aqui uma ressonância da sua cabeça, ver se está pensando bem, se tem uma massa, se tem alguma coisa. Ninguém faz. Nem hipertenso, cara, nem hipertenso, né, que é uma doença. Faz eletrocardiograma toda hora para ver o coração. Nem asmático fica fazendo exame do pulmão toda hora. E por que só os órgãos que não tem no homem a gente tem que investigar, né? Como se fosse assim, olha só, cara, já começou errado, né? Nasceu mulher. Então vamos lá, tá no erro já, você já tem uma chance maior aí da sua vagina te comer e você morrer, sua mama dar ruim, seu útero, então, nossa, órgão, né? Potencialmente fatal. E aí a gente fica investigando, sabe, desde muito nova, muita coisa só desses órgãos femininos, como se eles fossem
né, alvo realmente de matar a gente. E, na verdade, a doença que mais mata, fora a pandemia, é infarto, né? Doença cardiovascular. Então, é lógico que eu acho que sim, tem uma recomendação da citologia trienal e faz. Mas, por exemplo, transvaginal, né, a ultrassom transvaginal, não é uma recomendação para mulheres antes da menopausa. Não é. Existe recomendações médicas convencionais e não é. E não sei porque os médicos ficam pedindo, entendeu? E tanto essa medicalização, né, forte aí que veio com o tempo, quanto o desinteresse, por outro lado, e o distanciamento da mulher com o próprio corpo, com a própria vagina, em que momento isso veio? Tem também muito a ver com o sistema patriarcal nosso? Ah, total, só tem a ver com o sistema patriarcal, né? E todo esse negócio da gente ouvir desde sempre, né? Fecha essa perna, não pode mexer na vagina. Já vai nos distanciando, né? Desde pequena do nosso corpo, né? Que é sujo, né? Que é feio, que é pecado, né? E tem todas essas crenças aí que acabam ferrando a nossa vida, né? A verdade é essa. E aí a gente é muito reflete muito essa educação aí patriarcal que coloca, né? A gente, as doenças ginecológicas, muitas delas é fruto disso, desse patriarcado aí, que tenta colocar a gente num lugar que a gente não cabe. E a gente fica se espremendo para caber, porque ensinaram pra gente que tem que ser dessa forma. E a gente fica se espremendo e adoecendo. Aí tá aí um monte de endometriose, um monte de mulher que não se aceita, com baixa autoestima, tomando reposição hormonal, porque não aceita que o corpo pode envelhecer, porque falaram para ela que o corpo não pode envelhecer, porque ela é desleixada, descuidada, se tiver uma ruga e um cabelo branco, né? E o homem é, mó charmosão, né? Grisalhão, charmosão. Então tem tudo isso que adoece a gente. Aí fica um monte de mulher com um monte de coisa pra isso. E aí vamos falar então sobre os anticoncepcionais, que você comentou até um pouco lá, né, no começo. E até trazendo isso, você falando agora do patriarcado, eu pensei nisso também. Não tem um estudo que eles fizeram com anticoncepcionais para homens e que não foi aprovado por conta dos sintomas, dos problemas, né, prejuízos que podem causar para o homem? E que acabam sendo quase assim os mesmos que não nas mulheres, mas nas mulheres foi aprovado anticoncepcional, né? Como que é? Não tem um caso desse daí? Queria também que você trouxesse, falasse os principais prejuízos, porque eu sei que são inúmeros, dos anticoncepcionais, para começar a abrir a cabeça aqui de quem está nos ouvindo, que às vezes nem sabe dessa quantidade de prejuízos que os anticoncepcionais podem causar. Tecnicamente, é muito mais fácil desenvolver um contraceptivo hormonal para homem. Acredito eu, né? Eu não sou da indústria farmacêutica, graças a Deus, mas acredito ser muito mais fácil, porque é muito mais fácil bloquear um eixo, né? Que todo dia produz a mesma quantidade de hormônio. Se você dosar a testosterona no sangue de um homem, todo dia vai ser exatamente a mesma quantidade do que da mulher, que cada dia um hormônio diferente está alterado, está elevado, e diminui, o que é altamente complexo. A indústria farmacêutica, ela conseguiu desenvolver um hormônio que bloqueia um eixo cíclico altamente complexo, né? Então, assim, tecnicamente, se quisesse, já teria pílula para homem há muito tempo, né? Mas aquela coisa assim, falta de libido para a mulher, que é uma coisa quase unânime. Eu nem tô falando assim de coisas que podem matar, não, tá? Mas tô falando assim, libido. Quase unânime, né? E aí a libido na mulher, para que a mulher vai ter libido se ela só abrir a perna e agradar o companheiro, né? Essa ideia do patriarcado, óbvio que não é minha, pelo contrário, né? Eu quero mais quebrar esse patriarcado.
Mas, assim, só abrir a perna e é isso aí. E o homem não, tipo, imagina, vai atrapalhar a libido de um homem? Que absurdo, né? Isso, tipo, impossível, não pode acontecer. Então, não é interessante. A gente vê, assim, a gente ovula um dia no mês, né? Tudo bem que uns 2 dias antes, um dia depois, a gente ainda está na janela fértil, mas a gente libera um óvulo, a gente pode engravidar de um homem no mês e um dia no mês. O homem pode engravidar quantas ele conseguir aí. Ele pode engravidar 100 mulheres no dia, sei lá quantas no mês, não sei quantas no ano. E aí a mulher que tem só um diazinho tem que ficar tomando remédio no mês inteiro para evitar um dia, né? E o homem não. Então, seria muito mais interessante, né? Contraceptivos masculinos. Assim, a gente tem mais de 40 tipos de contraceptivos, né? Aí, entre hormonal, não hormonal, né? Botando tudo no mesmo pacote, e só 3 masculinos. A vasectomia é um procedimento super simples e que os homens simplesmente não fazem, que faz no consultório médico, né? E aí um homem que tem certeza que não quer engravidar não faz. Lembrando que é irreversível, né? Então tem que ser um homem realmente que não queira mais ter filho ou que não queira ter filho nunca. É irreversível? Não tem caso de você reverter a vasectomia? Olha só, eu acho que sempre que a gente fala de método contraceptivo definitivo, a gente tem que considerar que é definitivo. Porque senão a pessoa faz assim, mas qualquer coisa eu reverto. E depois não dá certo, é aquela coisa assim, nossa, mas eu fiz achando que dá para reverter. Então, assim, eu acho que é uma coisa realmente que a pessoa tem que ter certeza que não quer mesmo, sabe? Engravidar e não contar assim, qualquer coisa reverte, entendeu? Mas sim, dá para aspirar, tá? Mas não vamos contar com isso. E aí tem a camisinha, né? Que os homens simplesmente não. Muitos têm muita resistência para usar. E o coito interrompido, que é o método, sim, mas que é um método do grupo de menor eficácia, né? Ele tem um espalho muito grande, mas é um método. Então, assim, são 3 só. Assim, medicamentoso não tem nenhum. Tem um cirúrgico, né? E um de barreira e um natural. Então, assim, não tem nenhum medicamentoso. Assim, não é possível que a gente, né? 2021, a indústria farmacêutica que conseguiu fazer uma vacina do Covid em um ano, menos de um ano, não consiga fazer um raio de um contraceptivo para homem, sabe? Isso não é uma dificuldade técnica, isso é realmente uma resistência. Desinteresse, sim. Um desinteresse completo, entendeu? Então, cabe às mulheres, elas também reivindicarem isso, assim, não, olha só, por que eu que tenho que me proteger, que aí é muito aquela questão, aquela cultura, né? Tipo, mas o filho é da mulher, né? Abriu a perna porque quis, né? E aí o homem simplesmente, ele aborta muito fácil. O homem, como que o homem aborta? Ele vai e fala tchau. Ele tá negando aquele filho, né? E isso é muito ok, assim, mas coitado, muito menino, né? Tipo, um menino de 30 anos. Muito menino, mas aí ele tá construindo a carreira dele, né? E aí fica na mulher, entendeu? Então, primeiro, essa responsabilidade tem que parar de ser da mulher. Um filho é metade de cada um, metade da responsabilidade de cada um, não é só pagar uma pensão lá que tá tudo feito, né? E enquanto essa responsabilidade não ser 50% de cada um, não vai ter, os homens não vão estar nem aí, não estão aí se vai engravidar ou não, porque sabe que não vai mudar nada a vida deles. A maioria, né? Infelizmente. É lógico que tem sempre alguns caras conscientes aí, por aí. Espero que proliferem bastante. E, Débora, quais os principais prejuízos para o corpo da mulher que esses anticoncepcionais podem trazer? Olha, tem libido. Tem uma coisa que eu vejo muito,
e que é bem complicado, é depressão e tentativa de suicídio. Depressão ou até ideias suicidas, né? Pensamentos suicidas. Isso é uma coisa que está em bula a depressão. E aí, depressão, realmente, né, tem demais, ansiedade, a pílula pode muito aumentar isso. E eu vejo mulheres que chegam para mim, que a vida toda já tentaram largar a pílula, só que aí não tem nenhum médico que apoie, aí tem que ficar voltando. E mulheres que delimitam muito bem, falam assim, ó, eu tomava pílula, eu tentei me matar, ou então pensava, e aí tinha depressão, tomava um monte de remédio psiquiátrico, parei a pílula, parei tudo. Tudo mudou. E aí eu tive que voltar a pílula, porque aí eu tava com cólica, e aí ninguém resolvia minha cólica sem pílula. E aí eu voltava todos esses sintomas. Então, assim, isso é uma coisa muito pouco falada. E é uma coisa que eu vejo, assim, demais, e, pô, gravíssimo, né? E pode dar trombose. Trombose em mulheres, assim, de baixo risco, né? Sem nenhuma comorbidade. Em mulheres jovens. Isso na trombose também pra caramba. Pode dar infarto, pode dar adenoma hepático, que é uma alteração no fígado, várias alterações no fígado, vesícula biliar, pode dar um monte de coisa, AVC, né, que é o derrame, embolia pulmonar, pode dar acne, alteração do peso, resistência insulínica, aumento da pressão, candidíase, então candidíase e corrimentos, né? Muita gente tem corrimento, repetição, para de tomar pílula, melhora do corrimento, só por causa disso. E quais métodos de contracepção natural que você sugere? E a deles também, como que eles funcionam? Olha, a camisinha é um método, tem a feminina e a masculina. É um método extremamente eficaz, né? É que aí é isso, aí você usa aquele dia que você tem relação, é aquela coisa que você tem que ficar usando o mês todo e evita doença, é o único que evita doença, né? Temos o DIU de cobre, o DIU de prata, que ele é muito eficaz e tem também efeitos adversos, né? É um corpo estranho, ele é muito eficaz, mas é uma coisa, é um corpo estranho, pode aumentar a cólica, pode aumentar o fluxo menstrual, mas é um método muito eficaz, assim, é um método que eu incentivo, mas é um método que a mulher vai ter que ficar o mês todo com ele, né? Vai ter que fazer o uso contínuo. Tem a percepção da fertilidade também, que a mulher vê quando está ovulando, e quando ela estiver ovulando, ela não pode ter relação desprotegida, né? Aí ela vai fazer abstinência, mas aquela coisa, né? É o período que a mulher está com mais libido, é o período que ela vai ter que fazer abstinência. Ou então ela vai associar outro método, né? Ou vai associar uma camisinha, por exemplo, né? O diafragma, enfim. E aí são esses principais métodos, assim, tem da temperatura, né? Que também está dentro da percepção. Aí tem alguns métodos também que não tem no Brasil. Tem o capuz cervical, que não tem no Brasil, mas dá para comprar, assim, em exportadoras, espermicida. Tem outros métodos, assim, mas que não são tão usados. Que não tem aqui produção nacional por isso. E, Débora, menstruação com fluxo muito intenso é um problema? Significa alguma coisa? E existem formas naturais de melhorar também, de reduzir esse fluxo? Bom, primeiro, aumento de fluxo pode ser, assim, vários sintomas diferentes, né? Então, primeiro a gente tem que ver qual é a causa. A gente tem que fazer uma investigação diagnóstica e entender por que está aumentado. E aí depende muito. Se for um pólipo, aí tem indicação de tirar. Se for uma endometrite, aí vai depender demais. Esse aumento de fluxo é uma coisa realmente que o tratamento vai depender muito da causa. E primeiro, assim, uma coisa também que aumenta muito o fluxo é absorvente descartável. Às vezes a mulher só muda o absorvente e para de ter um sangramento aumentado, mas às vezes
pode ser uma coisa que tem indicação cirúrgica, entendeu? Então é muito variável e tem que investigar mesmo. Tá. A endometriose também é algo muito assim, precisa ser investigado, é muito diferente de mulher para mulher? Ou existem também formas de se tratar de uma forma natural? Porque até onde eu ouço, assim, a endometriose tem que ser tratada com anticoncepcionais. Existem formas naturais de serem tratadas? A endometriose, tem. Endometriose é o que eu mais atendo no consultório, disparado. E tem sim, tem vários tratamentos naturais. E a endometriose, né, o diagnóstico não é muito complicado, é uma ressonância, é uma ultrassom de mapeamento. Não precisa de uma vasta investigação diagnóstica, né? Tem alguns diagnósticos diferenciais, mas não é uma coisa assim tão que abre tanto leque. E aí, realmente, eu trato sempre sem hormônio e com melhoras, assim, muitas vezes muito rápido, né? Impressionante. E cirurgia, muita gente indica cirurgia, e a cirurgia é indicada em pouquíssimos casos, em raríssimos casos, assim, se tem chance de pegar ureter, são poucos casos mesmo de indicação cirúrgica. É muito raro, eu indico assim, se tiver pegando o fígado ou pegando ureter, mas bem raro, assim, geralmente a gente trata 100% natural e com uma taxa de sucesso enorme. E qual a diferença entre o corrimento e o muco vaginal? Porque muitas mulheres, inclusive médicos convencionais, acabam tratando como a mesma coisa e, inclusive, passam medicamento, né? Por conta disso, de forma precipitada. Qual que é a diferença? Então, o corrimento, o muco vaginal, a vagina, na idade reprodutiva, ela é úmida, né? Ela só vai ser seca na criança e na menopausa. E aí a mulher fica a vida toda reclamando que a vagina ela é úmida, e aí chega na menopausa, fica seca e reclama que está seca, porque aí não consegue ter relação, tal. Então é bom ter essa umidade, é bom, é importante a vagina ser úmida, né? E muitas mulheres acham que a calcinha tem que sair seca. E aí, para começar, assim, tipo, para que usar calcinha, né? A calcinha, eu falo que faço uma campanha chamada Vulva Livre, para largar de usar calcinha em casa, não só dormir, mas assim, abolir mesmo, sabe? Na rua. E aí, muitas mulheres falam assim, mas e se eu cair? E aí todo mundo vai ver que eu tô sem calcinha. Olha, primeiro, dificilmente as pessoas caem na rua, né? Mas se cair a ponto de, né, cair de perna para cima, se tiver um vestido, a queda vai ser tão feia que ninguém vai ficar prestando atenção se você está sem calcinha. E isso tá no inconsciente assim, das mulheres, é muito engraçado, porque muitas falam isso. Como se fosse algo super normal, né? Cair de perna para cima no meio da rua. Pois é. E é muito libertador, assim, não precisa. Aí fala, mas e com calça jeans? Calça jeans também é uma roupa, né? Aquela calça jeans atochada e tal. Desconfortável. É uma roupa péssima para a saúde vaginal, porque aquele tecido grosso pra caramba. Não é confortável, não é aquela coisa, né? Elástica, folgadinha, gostosa tal. Então, assim, nunca mais tem calça jeans? Não, pode ter, mas, assim, por que o uso diário da calça jeans? Né? Se a gente vê, assim, a roupa do homem sempre é folgada, sempre é confortável, o sapato confortável, e a gente sempre está no desconforto, né? É o sapato que aperta, o sapato que é alto, que dá joanete, que dá encalo, que tem botais para drapo, é o sutiã que aperta, é a saia que super justa, que fica apertando a barriga. Então, por que a gente não pode ficar confortável? Então, assim, a gente tem o dia a dia, a gente já parte de um ponto de desconforto. Né? Então, tem que rever também essas questões. Hashtag vulva livre. Não, no consultório presencial eu já falo assim, aproveita e já vai embora sem calcinha.
Muitas falam, é isso aí, elas guardam e vão sem calcinha, já vão libertas. Maravilhoso. E, Débora, como que funciona a limpeza uterina e a vaporização do útero, o banho de assento? Para que é indicado? Quais as vantagens? Então, a limpeza uterina, o útero, ele é estéril, tá? O útero, ele é limpo. Então, muitos médicos falam assim, mas para que limpar o útero se ele é limpo? Ele é limpo, sim. Só que é uma limpeza energética, né? Aí, o útero, ele é um centro energético de poder da mulher. E aí carrega muitas memórias ancestrais, muitos traumas. Então, é um local realmente bem que precisa, sabe, esse detox aí energético. Porque é isso, né? Ser mulher numa cidade patriarcal já está aí com esse centro todo energeticamente desequilibrado, provavelmente, né? Que não é fácil. E como que é feita essa limpeza uterina? Tem várias formas de limpeza uterina, tá? A vaporização, por exemplo, que é uma forma, né, maravilhosa, assim, é muito incrível. Pega um potinho, uma cumbuca, né, um bowl, de um material que não estoure e que não seja plástico, né? Vai botar um calor, tal, que não seja plástico. E aí coloca uma colher de sopa de alguma planta, pode começar com camomila, com alecrim, são plantas tranquilas para começar, mas pode ser usado várias ervas. E aí coloca água fervendo, assim, mas fervendo que sai vapor. E aí fica agachadinha, sem calcinha, pode colocar uma saia para servir como uma estufa, né? E aí fica recebendo aquele vapor na vulva. E é bem transformadora, assim, vem muita emoção, vem muito choro, às vezes, vem sonhos. É bem revelador, assim. E eu acho que é indicado para todas as mulheres para fazer. Quem está assistindo, aproveita e experimenta hoje. Não é para fazer menstruada, só que a menstruação é um fluxo energético saída, né? Então, não é para fazer menstruada. Grávida também não. Grávida também não. E é muito maravilhoso. Nossa, recomendo, assim, é uma prática que serve como tratamento, sim, também. Eu prescrevo para algumas pacientes, para algumas não, na verdade, a vaporização eu prescrevo para todas. Mas aí, quando tem uma doença, aí eu seleciono a planta, dependendo do que aquela mulher está precisando, né? A vaporização do útero é uma das formas de limpeza uterina? É uma das formas. Tem várias formas. O sagrado feminino oferece várias formas. Tem limpeza com babosa, limpeza tem várias formas. Mas a vaporização é uma que está sendo mais usada e é muito mágico, muito, muito incrível, realmente. E o banho de assento? Ele é usado até por médicos tradicionais, né? O banho de assento, ele é mais para corrimento, né? Ele até tem uns banhos de assento mais energéticos, mas eu acho que eu recomendo para corrimento mesmo, para tratamento de corrimento. Não muito energético, não. A vaporização faz um papel melhor. Vamos agora ouvir umas perguntas aqui que enviaram das ouvintes no Fala Lá em Casa. Fala Lá em Casa! A primeira pergunta é da Ana Paula Marques. A vaporização do útero tem efeito comprovado em artigos científicos? Tem alguns artigos científicos que eles veem muito isso do uso popular. Então, eles vão lá, estudam uma população e falam, olha, as mulheres relatam aqui que tem, mas aquela coisa assim mais controlada, né? Aquela randomizade, corte, não. Aí não tem aqueles desenhos de estudo mais científicos, mas tem vários, sim, observacionais, tem. E não é nem que fizeram o estudo e não foi comprovado que ajuda, é porque não fizeram o estudo, né? Por que vão fazer, né? Pois é, você não para nem para criar um anticoncepcional masculino, né? Por que vão fazer? Para falar assim, olha só,
Você pode se curar sem nenhum remédio, sem dar dinheiro para a indústria farmacêutica, que hoje em dia é uma das mais importantes, mais ricas do mundo. Você pode se curar com uma planta que você tem na sua horta, recebendo um vapor na vagina. Ou você pode se curar se libertando. E uma mulher se libertando, o que é uma mulher se libertando? É uma mulher que não é lucrativa para o capitalismo. Então, assim, né? Quem vai querer? Né? A sociedade não quer, não. A sociedade quer dinheiro, né? A sociedade capitalista quer dinheiro e dinheiro das mulheres, né? Que somos as que mais gastamos. Segunda pergunta da Bianca Namorato. O método de percepção de fertilidade é seguro e indicado para qualquer mulher? E quanto esse método ajuda a mulher a se conhecer e se conectar com seu corpo? A percepção de fertilidade tem uma taxa de falha quando é feita da forma ideal de 2%. É um método seguro, mas acontece que muita gente acaba não fazendo de forma ideal. Mas se fizer, é super seguro. Tem vários pacientes que usam e é isso. Estão super sem engravidar, sem planejar. A percepção da fertilidade eu recomendo para qualquer mulher, para todas as mulheres que querem usar isso como método, que querem engravidar, que não querem engravidar, e principalmente para se autoconhecer. Eu falo assim, toda mulher fica um ciclo inteiro vendo o seu muco, vendo a temperatura, anota tudo para autoconhecimento. Isso a gente tem que conhecer nosso corpo. E aí, se quiser usar para não engravidar, se quiser usar para engravidar, se quiser usar para qualquer coisa, aí cada um faz o que quiser depois. À vontade. Mas para autoconhecimento, gente, façam. A Melissa Gomes perguntou os benefícios e malefícios do óleo de coco e do alho. Olha, como tudo tem, pode ter efeito adverso, né? Pode ter alergia, como qualquer remédio. Isso são remédios naturais. São bons antifúngicos, são antissépticos, antibacterianos, né? São antimicrobianos gerais, muito potentes. Mas cada um tem a sua indicação. Então, não é porque também é tratamento natural que é remédio. Tem que ver as plantas como remédio. Não é porque é tratamento natural que é também para sair fazendo de orelhada. Assim, lógico, tem mulheres que fazem um estudo muito profundo e que tudo bem. Elas falam, eu tenho um estudo muito profundo, já testei várias coisas, e elas se automedicarem, né, numa situação simples. Então, assim, minhas pacientes, elas chegam num ponto que elas sabem fazer os primeiros passos para alguma adversidade. Né? Não precisa, mas isso, assim, já foram muitas consultas, né? Porque cada consulta é uma aula. Então, elas já foram aprendendo, mulheres que vão estudando mesmo, bastante, e consegue, mas o que eu acho que tem um certo perigo são mulheres assim, que só escutaram de orelhada assim, pode colocar óleo na vagina, e aí não sabe mais nada, entendeu? Então, de repente tem um corrimento que o alho não vai ser interessante, tem corrimentos que o alho vai ser assim, salvador da pátria, vai ser muito maravilhoso. Então, plantas, tem contraindicação, tem interação medicamentosa, e tem que ser prescrito realmente com saber, né? Com indicação mesmo. Outro ouvinte perguntou, meu GO invalidou o coletor menstrual e me pediu para usar OB, porque sempre que uso o coletor fico com vontade de fazer xixi. Tem alguma relação? Sabe o que pode ser? E tem sentido essa troca? Então, se ela tem vontade de fazer xixi, que o coletor deve estar pressionando, está muito pertinho, né? Ela pode usar uma calcinha absorvente, um ecoabsorvente, né? O OB, o absorvente interno, ele tem agrotóxico, ele tem dioxina, ele tem muita substância altamente tóxica, péssimo, e aquilo também vai inchar e vai pressionar também a uretra dela, né? Então, ela pode fazer qualquer outro método, qualquer outra forma de coleta do sangue
que não seja intravaginal. E o coletor tá pressionando, forma errada de ter colocado, ou pode ser que realmente o corpo dela, o coletor não se adapte? Não, o coletor, ele dá uma pressão, sim, na bexiga. Então, tem mulheres que podem, sim, se incomodar. Jéssica Sena, quando tenho relação sexual com meu esposo, o pênis dele fica ferido. Se namoramos à tarde, à noite está ferido e muito sensível. Já acontece há alguns anos. O que pode ser? Já fiz preventivo. O preventivo, ele vê só HPV. Assim, muita gente acha que o preventivo vê absolutamente tudo. E não, o preventivo vê somente HPV. Que ela precisa fazer um exame que o ginecologista obrigatoriamente tem que ter no consultório um microscópio para fazer um exame chamado microscopia fresco. A maioria dos médicos não tem. Não sei por que eu tenho no meu consultório. Não sei por que e não fazem, né? Que aí a investigação de outros agentes é com microscopia fresco. Então, ela precisa ser bem investigada, né? O que está faltando aí é um bom diagnóstico. E a última pergunta aqui. Primeira vez que tomo pílula do dia seguinte. Venho menstruando há 8 dias. Estou muito fraca. Posso estar grávida? Bom, se qualquer relação desprotegida no período fértil, a resposta é sim. Sempre, na dúvida se pode estar grávida, a resposta sempre é sim. Pode estar grávida. Né? Porque se tem dúvida, é porque teve alguma situação de risco, né? Que você não é assim, não, tô há 2 anos sem transar com ninguém. Aí nem vai ter esse medo. Sim. Mas, ou então se usou, né, a camisinha super direitinho, tal, ou se tem DIU ou qualquer outra coisa, né? Mas a resposta é sim. Aí a pílula dia seguinte, ela é um método que tem grande eficácia, mas que não é 100%. Mas é normal ficar menstruando por 8 dias quando se toma essa pílula? A pílula dia seguinte, assim, ela muda, assim, bastante a menstruação, mas de qualquer forma eu acho que tem que fazer. Eu pediria exame, sim, para saber até o que pode estar acontecendo, né? Pode ser só da pílula. Débora, eu sempre peço aqui a dica da semana. Queria saber o que você indica pra gente de filme ou livro, um perfil diferente. O seu daqui a pouco você vai falar aqui pra gente. Alguma indicação pra dica da semana? Olha, indico de livro. O meu, que vai lançar daqui a pouco, esse ano lança, sobre ginecologia natural. Mas de livros, assim, que falam, que toda mulher, eu acho, tem que ler. São Mulheres Correm com Lobos. Tem O Mito da Beleza, que é assim, que vai quebrando várias ideias que a gente tem. A Tenda Vermelha, A Vagina, tem vários livros, assim, bem legais. A gente também pode investir em Instagram, tem vários sobre ginecologia de sagrado feminino, que também é legal, sobre vaporização. Tem terapeutas do feminino muito maravilhosas. Que perfil que você indica muito aqui? Tem tantos que até é injusto, né, não falar todos, assim. Mas procurem sobre sagrado feminino, sobre terapeutas femininos. Ione, tem vários tão legais. E lá na minha página, volta e meio também indico outras páginas. E a minha página, né? Isso, quem quiser te conhecer mais, como que é o seu perfil, onde te encontra? A rede social que eu mais uso é o Instagram, e é Ginecologista Natural. E tem muita informação, vocês vão gostar. Meu nome é Débora Rosa. Aí tem lá, Ginecologia Natural, fotinho, eu tô com uma hortênsia no rosto. E tem muita informação, tem vídeos e também eu sempre estou lá para levar os temas que vocês pedem e faço vídeo. Então, para disseminar mesmo informação, né, para as mulheres poderem se libertarem de tudo. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Eu que agradeço. Delicioso. Muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente e tirar todas as nossas dúvidas. Grata. Muito bom, espero que gostem. Fica aqui então o nosso segundo episódio dessa terceira temporada. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Semana que vem tem um episódio novo no ar, com uma nova convidada, trazendo um monte de informações aqui para ajudar a gente também nessa jornada do autoconhecimento e desse sagrado feminino. E se você que está nos ouvindo gostou desse conteúdo, siga a gente aí na plataforma em que você está ouvindo e dependendo de qual
Dê 5 estrelas aí pra gente, ajude esse podcast a chegar para mais mulheres. Outra forma de nos ajudar é contribuindo com apenas R$5 por mês ou mais, o quanto você puder no momento. Você faz essa contribuição lá no catarse.me/agenteconversa e você pode cancelar quando você quiser, viu? É que com esse dinheiro você ajuda nos gastos que eu tenho aqui ao longo de toda essa produção. Então já quero agradecer inclusive aqui quem contribui lá no Catarse desde a primeira temporada. Muito obrigada. E se você ainda não segue nossos canais, segue no Spotify, no Deezer, no YouTube também, assina lá o nosso canal para ficar recebendo as novidades. No Instagram a gente tá como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo no ar, hein? Sempre com um assunto e uma convidada diferente por aqui. Então a gente se encontra na semana que vem, hein? Espero poder te encontrar de novo para continuarmos essa nossa jornada aqui, que tá apenas começando. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.